É o primeiro dia desde o início da invasão total. Seja muito bem-vindo, eu lhe dou as boas-vindas. No relatório diário de hoje, veremos ataques aéreos mútuos, mas também vamos assistir a uma série de vídeos realmente absolutamente grotescos, que foram todos publicados hoje. E o que também vamos analisar novamente é a situação logística no exército russo, além de muitas outras coisas. Enquanto negociavam um cessar-fogo nos Emirados Árabes Unidos, o Kremlin ordenou um grande ataque a Kiev. A Rússia utilizou quase todo o seu arsenal de mísseis, incluindo Iskander e hipersônicos Zircão. E, pela primeira vez em grande escala, o quase desconhecido KH-22, também chamado X-22, como mencionei no meu relatório há cerca de 6 meses. A questão era que os russos já estavam convertendo antigos mísseis de cruzeiro ou mísseis antinávio existentes e os preparavam para uso na Ucrânia. Segundo informações ucranianas, bombardeiros estratégicos foram usados para lançar os mísseis e bombas, principalmente para disparar os mísseis KH-22 e KH-22 contra a capital. Quase 400 drones de vários tipos foram usados. Chama especialmente a atenção o aumento da taxa de uso dos mísseis KH-22, que, como já foi dito, praticamente não eram utilizados no passado. Falamos também do uso inédito contra alvo ucraniano. O míssil é uma arma antinávio projetada para isso. Agora, porém, ela é usada fora da função original de destruidora de porta-aviões, como dizem os russos, sendo empregada contra alvos terrestres e infraestrutura civil. Isso faz sentido. A Ucrânia não possui porta-aviões, nem realmente uma frota capaz de operar em alto mar. As flotilhas atuais, formadas por enxames de drones, estão revolucionando a guerra naval. Isso dificulta para os russos atingirem alvos pequenos, com mísseis de cruzeiro ou antinávio tão grandes. É mais fácil e sensato adaptar um míssil antinávio já disponível para atacar alvos terrestres, já que dificilmente enfrentará um navio maior. Os ataques miravam instalações de energia, deixando cidades sem luz, água e aquecimento em até 20 graus. A defesa antiaérea é crucial para a Ucrânia. Mísseis de defesa são caros e estão disponíveis apenas em quantidade limitada. Só nos últimos ataques teriam sido usados mísseis no valor de cerca de 80 milhões de dólares para limitar os danos. Nem todos foram interceptados. Imagine isso toda noite. Guerra é cara. Milhões somem rápido. Vamos analisar Belgorod. O que ocorre há anos na Ucrânia agora acontece também na cidade russa. Vamos ouvir. Alarme aéreo, explosão de drones, usina atingida e grande apagão. O governador já havia recomendado que os moradores se mudassem para outra região da Rússia, pois os apagões estão fora de controle. Aliás, os apagões foram causados por drones ucranianos na usina termoelétrica regional, o que, claro, não foi mencionado. Mas aqui estamos falando apenas de uma região russa na Ucrânia. Isso ocorre todos os dias em muitas cidades e regiões. Perto de Pokrovsk, os russos tomaram Chachov, esta pequena localidade aqui acima. Os ucranianos libertaram o local e as vizinhas Volodymyrivka, Pankivka e Mayak há cerca de meio ano. Os ucranianos libertaram essas áreas, mas depois foram recuando diante dos russos e a situação voltou ao que era antes. Esse é o único avanço territorial que posso relatar hoje. Mas encontrei uma coleção de vídeos grotescos das últimas horas. Fiquem atentos e inscrevam-se gratuitamente se ainda não fizeram.
Agora, vejam, um carro de polícia ucraniano reboca um drone kamikaze Shahed russo como um trenó. O compartimento explosivo já foi removido, mas ainda assim a cena foi interessante. Mostra também a resistência do material do drone, pois pode ser rebocado sem grandes danos. Já segurei um pedaço de uma Garand II, praticamente a versão russa do drone Shahed. E é um tipo de material compósito de fibras que parece ser bastante resistente e, de fato, é muito leve. Aquilo parecia papel, mas media cerca de 20 por 60 centímetros. Se bem me lembro, não era exatamente como um pedaço de papel. Era mais como um pedaço de papelão do mesmo tamanho. Era um peso semelhante em Dobropilja, onde os russos seguiram atacando. Dobropilha está localizada aqui embaixo no mapa, perto de Rujapole, então basicamente aqui. A 110ª, a Brigada Mecanizada, publicou um vídeo sobre isso. Dê uma olhada. Quero dizer, vocês conseguiram camuflar os soldados para o inverno. Nos últimos anos, isso quase não era possível. Mas quem eu, por favor? Quem tem a ideia de colocar 10 soldados em uma carroceria aberta, ombro a ombro, quando um único drone seria suficiente, e principalmente com a quantidade de drones na área, para acabar rapidamente com o espetáculo? Nem mesmo o motorista e o passageiro têm um teto sobre a cabeça. Parece um bloqueador de sinal, tipo proteção contra drones. Sabemos que os bloqueadores russos costumam ser inúteis contra drones, quase como glóbulos. Como vemos, não funcionaram. O término do ataque foi filmado por um drone, exatamente onde está o alfinete vermelho. O ano mal começou, mas acho que já encontrei o vídeo do ano. Um soldado russo percebe um drone ucraniano no céu. Ele não possui nenhuma arma, nem qualquer tipo de armadura corporal, e puxa suprimentos em um carrinho para uma posição atrás dele. O que fazer ao ver um drone? Mesmo assim, ele escreveu perdedor na lama, andou mais alguns metros e pisou em uma mina. Imagens da guerra pareciam saídas de um sonho febril, especialmente porque ele estava desarmado e sem equipamentos. Isso já é grotesco, mas vemos essa cena com frequência. Não acho que seja por falta de recursos. Tenho quase certeza de que ele possui uma arma e muito provavelmente também um colete balístico ou algo parecido. Mas só o fato de não levar isso com ele já é uma grande irresponsabilidade própria. Eu acredito fortemente que isso se deve à falta de treinamento ou a um treinamento que não dura o suficiente, pois a pessoa simplesmente deixa a arma em algum lugar na posição e sai andando sem ela. Ou talvez por uma visão ingênua, ao supor que não será afetado. Hoje, drones voam como pássaros e muitas vezes se aproximam bastante. É preciso agir rápido, claro, se você tem uma arma. O drone voa, é rápido, ágil e absolutamente mortal. Então, se ele ainda estiver um pouco mais distante, ajuda a batê-lo. Se você acertar, mas ela estiver muito perto de um soldado, normalmente ele já está na área de alcance da drone. Isso significa que, se você atirar nela e ela explodir, ainda assim você será atingido. Costuma-se atingir os rotores do drone com objetos ou bastões longos, evitando o detonador para não explodir o drone. E tenta-se fazer o drone cair no chão, na esperança de que talvez ele não exploda ao bater. Já vimos isso muitas vezes, às vezes com sucesso, às vezes sem sucesso, ou seja, com diferentes desfechos. Mas o que ainda não vimos até agora é o que este soldado russo está tentando aqui. Ele tenta atingir o drone com uma granada, mas a lança perto dos próprios pés. O desfecho você imagina ou vê no meu canal do Telegram. Estamos vendo novamente dificuldades de abastecimento dos russos. Como disse, o sucesso de um exército depende da sua logística. De que adianta tanques sem combustível e soldados sem comida? Não adianta nada. Eles sentem isso na pele, reclamando de virem do primeiro mundo e ainda assim beberem água suja. Eu, pessoalmente, também me pergunto por que eles simplesmente não derretem a neve ao redor. Mas posso supor que provavelmente não podem deixar a posição para isso. Isso é especialmente perigoso em certas áreas por causa da situação dos drones. Ainda hoje, há poucos avanços de ambos os lados. Quando ocorrem, são apenas metros de terreno, como em Chachov, porque a localidade já está sendo disputada há cerca de uma semana e meia. E estamos falando de uma vila com 1 ou 2 dezenas de casas. Ou seja, não é muita coisa, e a maioria delas já foi destruída mesmo.
Estão surgindo novamente muitos vídeos estranhos, como o que vimos. Agradeço aos assinantes, membros e equipe Algol. Agradeço ao Tenente Coronel Renek, Roberto Ziller, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo boletim.